Falava agora há pouco aqui no Fórum da Rádio Bandeirantes sobre seguros, sobre, às vezes, a dificuldade que existe para a comunicação, não é? Não só do setor, mas também o Tiago citou, como é difícil a gente fazer conta para algo que a gente não vai ter ali a clareza de como vai usufruir, não é? E é por isso que eu queria perguntar agora para o doutor Evaldo Stanislau de Araújo, que é médico infectologista e que ajuda tanto os ouvintes da Rádio Bandeirantes a entenderem melhor, não é? As questões intrincadas, às vezes, na medicina, da longevidade, da saúde. O seguinte, doutor Evaldo, esse desafio existe para os médicos também, porque se às vezes é difícil comunicar para a pessoa a necessidade dela se planejar financeiramente, talvez haja esse desafio também de explicar para o paciente que o que ele faz hoje ele pode colher lá na frente, para o bem e para o mal, né? Como é que o senhor vê, como profissional da área da saúde, essa questão? Boa tarde a todos que nos ouvem, boa tarde a todos aqui do painel, Thaís. Veja, Pedro, eu acho que é um desafio posto e que tem sido superado a cada dia. E parte por conta da pandemia que já foi aqui citada. Uma das coisas que a pandemia deixou como legado bom foi a comunicação médica. A todo momento, né? Hoje nós médicos, a gente abre a geladeira e já começa a dar entrevista, porque a toda hora tem demanda, né? E não para de surgir demanda. Então acho que a gente evoluiu na comunicação e as pessoas se acostumaram a ouvir a palavra do médico. Isso é bom. É bom pelo seguinte sentido, falando um pouquinho aqui no contexto de vida e de vida longa. Num outro fórum da rádio, há 2 anos, sobre saúde, nós resgatamos uma informação. Vacina, saneamento e antibióticos modificaram a história da humanidade. Você pega a Inglaterra, em meados do século passado, a expectativa de vida de um inglês era de cerca de 45, 50 anos, com sorte. Com o advento do antibiótico, nos anos 40, sobretudo, e a partir dos anos 50 ganhando corpo, o inglês passou a viver até os 70, 80, regularmente. E aí o que apareceram? As doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cerebrovasculares, as doenças metabólicas, o câncer e continuou o trauma. Então as doenças infecciosas, naquele instante, ficaram em segundo plano. Essa longevidade, ela traz um preço, porque todas essas doenças têm um componente de estilo de vida. Então, eu vou trazer uma notícia boa para todo mundo que já foi dita aqui, a gente vai viver mais, mas a gente tem que se preparar para viver mais. Só que essa transição ela não é automática. Você citou a pirâmide demográfica e, infelizmente, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento que faz uma transição doente. E doença nunca é um bom negócio. Ser doente custa caro. Promover saúde e ser saudável é barato e a gente consegue com medidas simples. Então, essa transição, a gente vai ter que superar isso, mas as pessoas estão evoluindo com doença cardíaca, com doença metabólica, com câncer, e tem um passivo muito grande por trás disso. Então, a gente precisa dizer isso para as pessoas, e hoje eu estou trazendo boas notícias. Mais uma boa notícia de um estudo recém-publicado mostrando que mesmo as pessoas mais velhas e já com uma carga de doença interessante, se elas modificarem hábitos de vida, elas conseguem reverter alguns desses fatores de risco e viver mais. Peraí, essa é para minha mãe então, viu, mãe? Você está ouvindo a gente, né? Pode seguir, doutor Evaldo. Então, primeiro, para esse pessoal que já está fazendo a transição demográfica, vivendo mais, mas que traz uma carga de um estilo de vida não saudável, essa é uma boa notícia. Outra que a gente abordou na coluna outro dia, Pedro. Parar de fumar, por exemplo. Vale a pena? A gente vê que, mas fumou a vida inteira, deixa fumar até o final. Não, não deixa. Se você parar de fumar, mesmo depois de uma carga tabágica muito grande, isso vai te trazer benefício. E o que dizer, então, para nós, os jovens, vou colocar todo mundo aqui do painel nessa, que já temos um estilo de vida saudável. Então, Thaís, nós precisamos nos comunicar melhor, e a comunicação, muitas vezes, ela é simples, né? As pessoas colocam a saúde ou evitar a doença como uma coisa complexa. E ela é tão simples quanto lavar a mão, escovar os dentes, comer bem, praticar esportes, dormir bem, não fumar, não beber em excesso. Existe algum estudo que diz quanto que as pessoas vão viver mais, doutor Evaldo, assim, 5, 10, 15 anos? Existe isso? Na coluna de hoje, inclusive, na rádio, eu mostrei um estudo que foi feito em cobaias,
que comparou a idade cronológica com a idade dos nossos órgãos internos. E você consegue ver, a partir disso, que quem tem um estilo de vida melhor, e mesmo nesses experimentos, eles colocaram sangue de ratinhos mais novinhos nos mais velhinhos e o vice-versa, houve um rejuvenescimento. Então, não quero ser aqui inconsequente, vender fórmula da juventude, mas sim, é possível predizer que as pessoas que modificam hábitos vivem mais, e não é pouco, Pedro. E daqui a pouco, eu sei que todo mundo quer voltar a falar, tem outra rodada, eu vou guardar uma informação que eu acho que é muito importante. Hoje a gente está na era da medicina de precisão, da medicina individualizada, e eu vou poder falar um pouquinho, na minha próxima intervenção, sobre o quanto a carga genética é ou não importante, e se a gente pode modificar isso aí. Doutor Evaldo.